Voltamos com a segunda parte do nosso programa de hoje, RB Notícias, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Agora são 11 horas e 40 minutos. Neto, enquanto você prepara aí o VT da clínica do Laboratório Dr. Lúcio Brasil, eu vou aqui falar duas notinhas rapidinhas. Uma de política e outra de justiça, né? Isso mesmo, a área jurídica, que é envolvido também com política, as duas coisas, né? O senador Chico Rodrigues, na verdade é Francisco Assis Rodrigues, do DEM de Roraima como queiram, foi flagrado hoje pela Polícia Federal com 30 mil reais, sabe aonde? Na cueca. Dinheiro literalmente sujo, hein, doutor? Tá na cueca, tá sujo. Ele é do DEM e era até hoje de manhã, era o líder, vice-líder do governo no Senado. Era, porque o Bolsonaro pediu, disse, ó, ou você sai, ou você pede para sair, ou vou lhe tirar. Ele disse, então estou pedindo para sair. Então saiu. Tá? Agora, é complicada a situação dele. Ele pode até comprovar digamos assim, de onde veio esse dinheiro, né? A procedência desse dinheiro. Mas fica muito difícil. Se é legal, para que esconder? Muito difícil mesmo. 30 mil reais não é muito dinheiro para um senador. Agora, para estar escondido na cueca, dizem que somando dá mais de 100 mil reais o que foi encontrado na casa. O dinheiro que foi encontrado na casa. Então vai ter que explicar muita coisa. Não estou fazendo pré-julgamento. Só acho difícil ele explicar essa origem do dinheiro. Se era legal, para que escondeu, né? Bom, a outra de política é que, pelo que a gente vê claramente, pela conversa que eu tive recentemente com o vice-governador, com o próprio governador, fica muito difícil a gente pensar que essa novela vai ter final feliz. Desse confronto de ideias, essa briguinha entre os dois. Muito difícil. Tudo nos leva a crer que o racha já está assim anunciado e que depois da eleição teremos desdobramentos, inclusive lá pelas bandas da Assembleia Legislativa. Pode ter certeza. 11h43, vamos ver agora por que é importante, em tempos de crise, em tempos de pandemia, você ter um laboratório e uma clínica com produtos de primeira necessidade, primeira linha, digo, em um só lugar, com preços acessíveis e qualidade, tanto no laboratório quanto na clínica propriamente dita. Vamos lá. Laboratório e Clínica Dr. Lúcio Brasil. Medicina de alta complexidade. Exames hematológicos, bioquímicos e hormonais. A mais alta tecnologia para um diagnóstico preciso. O paciente que procurar a nossa clínica, nosso laboratório, com certeza será bem atendido e com alta qualidade de serviço. Laboratório e Clínica Dr. Lúcio Brasil. Há mais de 3 décadas cuidando da saúde dos acreanos. Gostou aí, doutor? Qualidade? Fizeram um investimento alto aí, o doutor Lúcio Brasil com o doutor Velber, que era candidato. Ele disse, rapaz, não vou arriscar não. Investiu lá, ao invés de investir na eleição. Muito bem, quem ganhou a sociedade. Sim. Doutor, antes de responder a pergunta feita na virada do bloco, com a experiência de 32 anos que o senhor tem, dos quais mais de 10 na área criminal, qual a chance de 0 a 10 do senador recuperar os 30 mil que estavam na cueca e os outros milhões que está, o resto do dinheiro, digo, que soma quase 100 mil reais, que estavam lá em outros lugares na casa? De 0 a 10? 10. Sério? Sério. Para ele recuperar? Sim. Para ele recuperar. Para ele recuperar. 10. É um senador. Só foi cruel agora. Muito difícil, né? Evidentemente que isso não, por si só, não significa dizer que
esse dinheiro foi roubado, né? É. O problema é que, o senhor sabe muito bem, eu sou um operador de direito, que diferente do direito, no direito, do ponto de vista jurídico, todos são Inocentes. até prova o contrário, Certo. é isso? É, a Só que do ponto de vista presunção da político, é diferente, né? Do ponto de vista político, infelizmente, todos são suspeitos até prova em contrário. Mas nesse caso aí, provavelmente não haverá muito obstáculo não para recuperar, porque esse montante, primeiramente, não é algo considerável. Ele é considerável, se for falando de 30 salários mínimos aproximadamente, mas há alguns indícios, porém nós começamos aí uma fase apenas investigatória, né? Sim, sim. E mais adiante, com certeza, ele vai recuperar. Eu lembro de um caso de dinheiro apreendido aqui em período eleitoral do senador Sérgio Petecão, ele recuperou 2 anos depois. Só que o caso dele foi diferente, era mais ou menos 20 mil reais, e ele comprovou um saque da conta dele naquele dia, tinha os documentos lá que seriam pagos, despesas diversas do gabinete. O assessor dele retirou o dinheiro para fazer o pagamento. Então ele provou tudo direitinho, a origem do dinheiro e o destino das despesas seguintes. Com certeza. Recuperou. Passou um tempo, recuperou. Não sei se ele vai ter a mesma... O caso dele é diferente, né? O caso dele é bem Cada diferente. caso é um caso. É. Mas eu não vejo muita dificuldade para ele recuperar, não. Doutor, agora responda, por gentileza, a pergunta feita no bloco anterior. Qual seria o número ideal de partidos? 4, 5, 6, 7? Nunca é. Quase 40 que nós temos aí, né? E outros que estão aí já prestes a serem criados. Evidentemente que eu penso que sempre nós poderíamos olhar o que o direito comparado nos mostra, o que ao redor do mundo se pratica, não é? Então, nós aqui, se mantivermos esse pensamento, praticamente vai ter um partido para cada um. E nós precisamos depurar. Porque, veja só, apesar dos filtros, apesar das regras até serem um pouco estreitas, mas anualmente quantos partidos surgem no Brasil? O próprio presidente da República Está querendo criar um já. Cria um partido, não é permitido candidaturas avulsas no nosso país. Mas nós temos, o presidente da República, tão logo ele se elegeu, um pouco tempo depois ele estava... No momento ele está avulso. Partido. No momento ele está avulso. E isso, penso eu, não é bom para a nossa segurança jurídica, para a nossa segurança social. E nem para o fortalecimento da política, né? Muito menos para isso. Então, acredito que tem que ter filtros. Uns filtros que possam garantir, talvez uma dúzia de partidos no Brasil já seja grande coisa. Já seja grande coisa. O que tem que haver é que, como antigamente, a gente tinha Arena e MDB. Né? O bipartidarismo. O bipartidarismo. Naquela ocasião, o MDB, por exemplo, ele era um guarda-chuva, onde muitos estavam ali dentro. Como a Arena era outro guarda-chuva, né? Com essa divisão de esquerda e de então direita. nós tínhamos ali algo parecido com os Estados Unidos. Tínhamos. Dois partidos, mas na verdade eram muito mais do que isso. Era muito mais. Hoje eu acredito que não há, principalmente porque o eleitor, pelo menos o cidadão, o contribuinte, vamos dizer assim, ele se sente traído em algumas situações. Se sente traído na medida em que aquilo que a gente entrega para o erário público, ele não retorna para nós em forma de serviço, em forma de qualidade das políticas. Você sente vítima de estelionato eleitoral. Isso. Em outras palavras, no fundo é exatamente isso. Então não há necessidade, vejo, de tantos partidos para administrarem um país, quando, na verdade, falhamos muito. Então, acredito que seja necessário a imposição de muito mais filtros ainda, para que a gente possa reduzir esse número exagerado de partidos políticos, que a tendência agora vai ser essa, e me parece até que de forma natural. Sim. Né? De forma natural, porque quando se impõe essa necessidade de um número de eleitos no Congresso Nacional, isso vai acabar se reduzindo. Creio eu, Luiz Muniz, que talvez não cheguemos nem a 12 partidos num futuro bem próximo. Tá, seria próximo do ideal, né? Perto do ideal. Talvez. Diz tem um velho ditado que quando o ideal não é possível, o possível passa a ser o ideal, né? Doutor, eu vejo alguns comentários, vídeos, artigos
dos cientistas políticos do Brasil e daqui também do Acre, nacional. E embora eu respeite a maioria, mas discordo totalmente. Viajam muito na maionese, ainda falam, ainda acreditam em propostas para convencer o eleitor, ainda acreditam em planos de governo bem elaborados. Qual é a sua opinião sobre isso? Quer dizer, votar em plano de governo quer dizer que se o Fernandinho Beiramar chegar aqui com o melhor plano de governo, se elege prefeito em relação aos outros, porque tem a melhor proposta, ou as melhores propostas? O povo tem uma memória muito curta. A memória é muito curta. É verdade. A gente, inclusive, vê muitas pessoas, cientistas políticos, falando e às Mas vezes... os políticos também têm, porque eles esquecem das propostas. Tem memória de ambas as partes. Das né? promessas. Há a proposta... Agora, se fosse realmente obrigado que o postulante ao cargo de prefeito, de governador, ele exibisse, ele colocasse na mesa esse projeto, esse Sim. plano de governo, nós tomaríamos conhecimento deles. Eu acho que isso vive muito na nuvem, porque a nuvem é aquilo que hoje na informática a gente tem muito. Isso sem falar dos disparates, ou seja, o cara copia e cola um projeto lá de outro estado. Lá em Cruzeiro do Sul já aconteceu aqui em Rio Branco também. Cada contexto, o Brasil, por exemplo, é um país que tem 5 ou 6 países dentro dele, né? Muniz? Então, aqui, para nós, aqui, acho que deveríamos ser muito mais pragmáticos, Sim. trazer as coisas para a nossa realidade. Nós temos um estado com menos de 1 milhão de habitantes, mas nós temos um corredor, por exemplo, de tráfico de drogas enorme. Nós temos desproporcionalidade. um número de homicídios assustador, como se nós estivéssemos vivendo em guerra. Que nem no Oriente Médio. Não, o doutor Rodrigo Cortes, que é um promotor de justiça, ele escreveu um artigo há 3 anos, ele disse que se o Acre fosse um país, seria o 5º mais violento do mundo. Então são questões que você pode... Proporcionalmente falando, né? Evidente. Exato. Pode muito bem ter soluções. E é o que nós queremos, né? Acredito que a população quer, é que chegue até ela... Sim. O resultado concreto desses planos de governo, que no fundo, em alguns casos, são verdadeiras fake news. São planos que não se materializam, que não acontecem, que não são fiscalizados e que não chegam, porque se você chegar ao cabo de 4 anos de administração, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela federal, se você pedir do governante que ele diga quais foram as metas que ele cumpriu, nós vamos encontrar um percentual muito baixo. Por falar nisso, doutor, aqui não vai nenhuma crítica aos nossos juízes eleitorais, de forma alguma, mas sim ao sistema em si. O senhor tocou num assunto importante. O TRE agora, os TREs, eles obrigam o senhor a registrar o plano, com licença aqui, isso aqui é o plano de governo do prefeito ou do governador, do candidato, certo? Registrou, protocolou. Aí para quê? Eu não vi nenhum governador, prefeito ou presidente ser cassado, perder o mandato, porque não cumpriu, ou porque descumpriu o plano. O senhor viu? Não, então, nunca vi. É engodo. E nunca vi também que isso sendo fiscalizado, efetivamente. Porque eu acho que creio eu que isso aí é algo muito importante para ser desprezado. Afinal de contas, nós, quando entregamos um voto para uma pessoa, estamos dando uma procuração em branco, um cheque em branco, para ele poder fazer por nós. E muitos dizem que vão entrar naquela carreira, eles fazem uma carreira política, né? E vão cumprir isso, aquilo outro. E, em verdade, eles depois não fazem de volta essa prestação de contas. Sim. O que nós precisaríamos era um político que tivesse essa mentalidade de prestar conta do que ele faz. De forma clara, não subjetiva. Infelizmente, isso... A lei da transparência, doutor, não é outro engodo? Exato. Quando existe esse portal da transparência, o político tem que ser transparente. Mas ele aprende muito rápido quando ele entra dentro no jogo. Ele entrou no jogo, ele aprende muito rápido. E aprende muito rápido não a ser transparente, mas a ser opaco. Que não deixa de ser uma esperteza. É uma esperteza. Só para você ter uma ideia, reforçando o que o senhor está falando. A falta de transparência começa aí. Você vai acessar o site lá da instituição, tá?
A começar, a maioria dos telefones sequer tem capacidade para abrir alguns arquivos lá que eles botam numa mídia diferente, bem pesada. Metade já não tem acesso aí. Os que teriam acesso, a capacidade da internet não é insuficiente para abrir. Isso. E aí continua o obscurantismo. Luiz Muniz, a gente encontra, digamos, e outra coisa que nós temos que começar a pensar, né? Na Europa, por exemplo, não sei se me engano, foi a Rússia, diminuiu o número de parlamentares. Nós precisamos entender, digamos, nós vivemos nos municípios, essa eleição é muito importante por isso. Nós vivemos na municipalidade e nós temos, por exemplo, aqui em Rio Branco são 17 cadeiras de vereadores. Quantos você poderia dizer? Se eu perguntasse a alguém hoje, a escalação da seleção brasileira de 1970, a pessoa, embora passados esses anos todos, diz, mas se perguntarem a mim hoje, quem são os vereadores da capital? Não sei. Não sabe. Sinceramente. Difícil. Então, existem pessoas que a gente fica difícil entender como foi que chegamos ali, naquela eleição. Gente, se alguém acha que eu estou faltando com a verdade, vai uma dica. Tente descobrir hoje, vai lá no Google, site de busca, qualquer coisa, descobrir quanto ganha um deputado estadual no Acre, um membro do Tribunal de Contas. Se você conseguir, mande para mim amanhã, que aí eu vou mandar depois uma mensagem de volta para você dizendo que não é aquele, é outro. É outro salário, não é aquele que está ali. Então, que transparência é essa, né, doutor? Vamos fazer mais um intervalo comercial, doutor, mas antes eu queria a sua opinião. Já mais um intervalo comercial, Eu queria a sua opinião, doutor, sobre essa polêmica aí no Supremo Tribunal Federal envolvendo o doutor Marco Aurélio, ministro, que mandou soltar o Marcelo do Rep, que é um cara altamente perigoso, líder de facção, e o próprio presidente da casa, o ministro Luiz Fux, que de ofício mandou, aliás, revogou a decisão, ou seja, ele consertou um erro com o outro. Mas aí vale a pena, porque há um interesse por trás de tudo isso, né? Tudo isso, daqui a pouquinho, o senhor responde. Agora faltam 3 minutos para as 12 horas. Até já.